Fala galera, e eu já assisti A Convite Maldito, novo filme de terror que tá chegando com a Nathalie Emmanuel. Mas antes de começar essa crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, pô, dá aquela mega ajuda porque galera, não custa nada, dá o like porque ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, obviamente, para não perder absolutamente nada. Vamos lá, vamos começar porque aqui, ó, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha. Vai ser uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. E galera, pô, eu procurei assim não pegar muitas informações do filme antes de assistir, porque pra mim corria muito risco de receber ali já alguma informação muito clara do que iria ser a trama, né? Então, pô, procurei não assistir assim muita coisa, não ver muita coisa, pra não pegar assim, não ser surpreendido. E falando já sobre ser surpreendido, essa crítica eu vou dividir em duas partes, tá? Primeira sem spoilers e a segunda parte ali com spoilers, daí eu aviso direitinho, a hora de começar a falar abertamente sobre o filme. Primeira coisa, assim, essa parte sem spoilers, tá? Pô, pra esse tipo de filme, tá? Ele precisa alcançar algumas coisas que são aspectos muito claros em relação ao gênero. E principalmente é o quê? Ele precisa alcançar um certo clima de tensão, ele precisa alcançar, literalmente, algum certo aspecto ali que vai realmente nos provocar medo, né, baseado nessa tensão provocada. E aqui o Convite Maldito, tá? Eu imaginei muito que ele ia realmente chegar trabalhando muito esses aspectos do gênero. Ele não consegue, tá? Ele não consegue, por quê? Porque ele não é, na verdade, assim, esse filme realmente que vai trabalhar esses sustos para irem acontecendo. Ele vai sendo um outro tipo de filme. Ou seja, isso chega a ser um problema para ele? Eu acho até que não, tá? Eu acho até que não. Só que eu esperava realmente que pelo menos a tensão ele conseguisse provocar. Se ele não tá querendo ser um outro tipo de filme, tá? Se ele não tá querendo ser muito assim, até do que é a base dele de ser um filme de suspense, que vai trabalhar o terror, se ele não vai ser esse tipo de filme, que ele consiga trabalhar pelo menos a tensão. Eu acho que ele falha, assim, porque ele tem alguns momentos do filme que ele consegue ir criando essas situações, só que daí ele vai para uma outra coisa. E quando ele vai para essa outra coisa, ele literalmente corta esses momentos de tensão e ele vai de novo brincar com relacionamentos de personagens lá para desenvolver a história, que vai ser o grande ponto de virada, que daí vai ter todos os acontecimentos. E isso, querendo ou não, é um problema para esse tipo de filme aqui, tá? E até um outro ponto é a maneira como a personagem da Eve, que é a personagem da Nathalie Emmanuel, para quem conhece ela lá, é a Ramsay lá de Velozes e Furiosos, de Game of Thrones e tudo mais. Cara, por que que a Eve vai, né, sair de Nova York, por que que ela vai até Londres e por que que ela chega realmente a se inteirar dentro dessa trama que está acontecendo lá. A motivação que o filme tem é muito assim, é forçado demais, tá? Pra dizer o mínimo, assim. Porque, ok, eles explicam algo sobre o personagem que é extremamente importante pra tudo, tá? Pra tudo. O personagem está se sentindo completamente sozinho, o personagem, na verdade, ele é completamente sozinho porque ele não tem família, né? Ele tem a amizade, ele tem tudo mais, mas ele não tem família. Então, por isso, por não ter um arco de família, ele literalmente vai atrás, né? A Eve começa a ir atrás de algumas maneiras de como tentar procurar algum ente, algum parente, algum qualquer coisa assim ao redor do mundo. E nisso acaba descobrindo alguém que é lá, né, do Reino Unido, e tudo mais. E nisso começa a ter essa aproximação. E a partir daí que é o grande fator de ligação que ela vai ter lá pra frente, né? Então, assim, pô, tem um aspecto em relação à mãe dela. Aí tem um aspecto em relação a quem da sua linhagem que veio realmente para os Estados Unidos. Aí tem a ligação, né, disso tudo aqui lá para quando tudo acontece no Reino Unido. Cara, é uma situação assim, ó, extremamente mais forçada para criar realmente essas motivações do porquê que o personagem vai para lá. Ah, tá, mas daí a gente pode falar em relação assim, tá, mas no final do filme, né, literalmente lá no terceiro ato, eles dão uma importância para isso, né? Que essa seria a grande justificativa do porquê que isso aconteceria, do porquê que tem que ser um personagem assim para chegar lá e ter uma grande importância no final. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Eu sou sempre muito mais a favor da trama do que está acontecendo ali no filme. Então, pô, se esse personagem fosse alguém que morasse em Londres, alguém que fosse contratado para estar, né, onde vai acontecer, nesse grande lugar ali, que é, cara, exatamente como tudo aquilo que a gente conhece como fator histórico, né? Eles chegam a brincar até com o Gene Austin, chegam a brincar com o Outlander, desses fatores históricos ali.
chega a colocar, por exemplo, assim, pô, aquele campo, né, aquela grande casa gigantesca, histórica, com milhões de anos lá já existentes. Por que que não pode ser um personagem que simplesmente vai trabalhar lá? Isso começou a me bater muito no filme, por causa do princípio do qual era a motivação da Eve ir chegar até lá onde é essa casa, sabe? É esse que pra mim é o principal problema que tem do primeiro ato assim do filme. A justificativa do porquê que ela vai pra lá podia ser algo mais bem trabalhado dentro do filme, não precisava ser essa maneira tão. Ok, mas eles querem fazer ligação por causa da linhagem, eles querem fazer algo que é muito importante lá pro final. Beleza, mas mesmo assim podia ser diferente, sabe? Não precisava ser tão colocado de uma maneira que pra mim ficou muito forçada, assim. E eu quero muito saber de vocês também. Deixa eu nos comentários se vocês compraram muito, se funciona pra vocês, ou também se nem incomoda pra vocês também, esse fator de como que eles acham dessa justificativa pra Eve estar lá, né? Por onde ela está e por que ela vai pra lá. Por que ela é levada nessa trama dentro lá do Reino Unido. E agora, galera, vamos começar a falar com spoilers, porque assim, tem coisa que acontece no filme também que a gente tem que falar mais abertamente, né? A gente tem ali também, né, o Thomas Doherty, para quem tava acompanhando ali o Gossip Girl, né, o reboot que tava acontecendo dentro aqui da HBO Max também. Ele é esse grande personagem masculino ali, que é o personagem pro momento que a Eve coloca o olho nele, obviamente que já tem todo o encanto acontecendo, e já tem, querendo ou não, toda a atração acontecendo que vai sendo crescente, né? E o personagem do Walt, ele é realmente esse personagem que, cara, é extremamente sedutor, para dizer o mínimo, né? É extremamente elegante, ele é um lord, então ele tem essas funções todas e o Thomas Doherty, ele consegue colocar isso muito bem, assim, dentro desse personagem. Isso já tinha mostrado lá no Gossip Girl também, né? Para quem acompanha lá o reboot da HBO Max, o personagem dele, ele é realmente um personagem sedutor, então o ator consegue usar esses artifícios que ele já tem ali do seu próprio, né, jeito de, e consegue colocar isso na sua interpretação. Então funciona aqui também no Convite Maldito. Só que a partir do momento que a história começa a ir por um outro caminho, né, e isso já vou bater em relação ao gênero, tá, galera? Pô, quando ele começa a realmente ser essa história de vampiro, onde ele começa a explicar do porquê que tem essa ligação entre as famílias, o que está acontecendo para a família da Eve entregar ela como realmente uma oferenda, né, para o nosso querido Nosferatu, aí que tá, nosso querido Nosferatu, entregar ela como oferenda. Muita coisa do primeiro ato do filme ainda, quando a Eve tá chegando lá, né, onde vai acontecer esse casamento, se explica, né, o fator dos homens que são ainda da família da Eve começarem a falar porque já estavam se sentindo muito desesperados, porque não tinham mais, né, mulheres na família, e eles todos homens mais velhos, tudo mais, tudo se explica do porquê que o personagem do Oliver também vai até os Estados Unidos para conversar com a Eve, para conseguir trazer ela para lá, né? Isso se explica ali, porque a família precisa cumprir todo esse acordo que existe com o personagem do Walt para entregar alguém ali novamente, né, como oferenda para continuar todo esse pacto que existe entre as famílias e entre, né, o Nosferatu barra todos os vampiros ali. Então precisa acontecer tudo isso. Tá? Essa parte da história, quando dá esse ponto de virada, realmente me levou para um lugar que eu não estava imaginando no filme. Eu não liguei esses fatos, porque o filme ele consegue, mesmo que não cria tensão tão bem assim, ele consegue montar esse grande quebra-cabeças pra gente. Né? Então a gente sabe que alguma coisa está acontecendo. Quando tem esse ponto de virada, tu começa a lembrar de todos os fatores, por exemplo, que estavam acontecendo com as empregadas, né? Do porquê que estava tendo desaparecimento delas, a maneira como era colocado, a questão do sangue da Victoria, por exemplo, na Eve, naquele momento lá, que ela acaba machucando, né, a cutícula, ela vai lá e acaba chupando literalmente, né, o sangue ali da Eve. Então esses fatores, né, por exemplo, o personagem da Lucy nunca ter viajado, não poder viajar, nunca ter ido conhecer Nova York, esses fatores tu vai conseguindo pegar por causa, né, sei lá, dos estereótipos de histórias de vampiro. Então tu vai conseguindo ligar esses fatores passados que tu já viu no filme. Mas eu tava esperando muito que esse filme fosse algo muito mais sobrenatural do que realmente essa parte de vampiro. Por isso que essa surpresa pra mim, pô, ela funciona demais, assim. Por isso que eu procurei não ver muitas informações antes do filme, né, para realmente ter algum tipo de surpresa, porque pra mim é realmente muito importante esse tipo de filme, ele apresentar esse tipo de surpresa, né, e eu consegui comprar no momento que eu tô literalmente vendo o filme do que eu já ter esse conhecimento antes, assim. Então, pô, funcionou dentro da história.
E funciona até, né, o final do filme. Ele parece querer montar, né, algo não só de vingança ali da Eve, porque ela vai atrás do Oliver, né, mas também, assim, algo que fosse um início de uma franquia, que daí o filme, a última cena do filme, né, ela parece muito deslocado do que está acontecendo antes, assim, porque ele parece quase um old guard, assim, né, que é o da Charlize Theron lá. Parece que, pô, aquele ser que agora vai começar a caçar todos os outros, tudo mais, para manter essa paz, não só na questão da vingança, mas para acabar com essas coisas todas que estavam acontecendo na volta, né. Então, sabe, o filme ele começa a ir para um outro caminho, assim, naquele final ali, para até remontar uma possível sequência e tudo mais, dessa outra maneira como a Eve está colocada agora, e inclusive falada pela melhor amiga dela, né? O quanto que ela está diferente, o quanto que ela também, não só na questão do visual, mas ela está diferente, né? E a gente entende muito bem por que está diferente. Por mais que o personagem ali do Oliver acaba falando no telefone que naquele momento, né, a Eve não tem mais os poderes, né, que esses poderes ali da imortalidade, tudo mais, da super força, tudo mais que a gente vê naquele final lá do combate que ela faz toda em relação à Victoria, em relação ao próprio Walt, né, que ela estaria sem aqueles poderes ali, que é algo curioso, tá? Algo curioso, que será que ela permaneceu, não permaneceu? Como é que funciona tudo isso, né? Como é que seriam as regras a partir de agora desse mundo ali, é algo bastante curioso pra gente começar a pensar, mas não sei se a gente vai ver numa sequência, assim. O filme ele fez, cara, uma bilheteria média ali nos Estados Unidos, então não sei se a gente terá uma sequência, ou pelo menos uma sequência com a Natalie Manuel ali comandando o elenco, como foi nesse primeiro. Mas galera, quero muito saber de vocês. O que acharam do Convite Maldito? Coloca nos comentários pra gente seguir conversando. Não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda, que é muito importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.